O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Se diagnosticado e tratado logo no início, as chances de cura são altas. Hoje, no Saúde em Prática, você confere o diagnóstico e tratamentos para esta doença. É agora, no Saúde em Prática. Para nos esclarecer sobre o câncer de mama, recebemos aqui o médico mastologista William Dávila Delgado. Doutor William, obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade de estar falando sobre a doença, né, para tentar esclarecer as mulheres aí. Com certeza, de grande importância. Bom, então para a gente começar o nosso programa e entrar já nesse assunto tão importante, doutor, um dos principais sintomas, né, do câncer de mama, sinal já de problema, é o nódulo. Agora, todo nódulo é maligno? Não, na verdade, Juliana, assim, a grande maioria dos nódulos são benignos. Em torno de 95% dos nódulos palpáveis na mama são benignos, né? Mas o nódulo maligno também pode ser palpável, ou às vezes não. Então, às vezes você não tem esse sintoma principal, que é o aparecimento de nódulo, né? E tem um tumor, um câncer, né? Agora, doutor, quais sinais indicam que a mulher pode ter um câncer de mama? Então, existem alguns fatores de risco para essa mulher, né? Então, por exemplo, um dos fatores de risco principais aí é o antecedente familiar. Então, o fato de ter um antecedente familiar de primeiro grau, que seria a mãe ou irmã com câncer de mama, aumenta em 2 vezes o risco para aquela pessoa, né, vir a ter o câncer de mama, tá? Um outro fator é a questão hormonal. O fato da menina menstruar muito cedo e terminar a menstruação, menopausa, muito tarde, também aumenta o risco para o câncer. Por quê? Porque ela fica um período muito longo exposta aos níveis hormonais aí. Isso aumenta o risco, tá? Aí tem o fator hereditário, né? Os genes, o BRCA1 e BRCA2, quando positivos, né? Eles indicam até 85% de risco, né? E tem o câncer de mama que a gente chama casual, né? Que na verdade é o maior índice, né? Maior do que o nível genético. É mesmo? É. Que aí não tem causas específicas para ele aparecer. É. Doutor, agora, o autoexame, ele é uma questão importante aí, né? O autoexame, assim, sempre foi trabalhada a questão da mulher realizar o autoexame, porque ajuda na detecção do câncer e tal, né? Há alguns anos agora, a Organização Mundial de Saúde e até a própria Sociedade Brasileira de Mastologia não recomenda tanto que se faça o autoexame da mama, né? Por quê? Porque o câncer de mama, ele vem diminuindo, vem aumentando o número e diminuindo a idade, né? Então, hoje você detecta câncer, às vezes, em mulheres de 30, 40, 50 anos, né? Em que a estrutura da mama é mais glandular do que gordurosa. O fato da mulher ter mais glândula dificulta a palpação de nódulos. Então, às vezes, ela não sente. Na verdade, ela só vai sentir um nódulo palpável quando ele já é um pouco grande, entre aspas. Entendi. Né? Então, o importante é ela realizar os exames, né, anuais aí, com o clínico, né, o médico e tal, e fazer os exames de imagem, mamografia, ultrassom. A gente, na prática clínica, continua orientando o autoexame de mamas. Por quê? Porque às vezes tem mulheres que não têm o hábito de ir direto ao médico e tal, e de repente ela pode perceber um nódulo. Sim. Ou mesmo aqueles casos de doença mais grave, né, que de repente ela fez um exame faz 1 ano, não tinha nada e de repente surge um nódulo grande, né? Pode ser um tumor avançado, né? Então o autoexame é sim uma prática ainda que persiste aí dentro da mastologia. Agora, doutor, tem crescido o diagnóstico de câncer de mama em mulheres na faixa dos 30 anos. Há algum motivo para isso estar acontecendo? Na verdade, a gente não sabe, né? Isso é uma observação clínica, né, que é feita. Como eu disse, aumentou o número geral de câncer de mama, né? E dentro desse número geral, das pacientes jovens, né? O ano passado, a Sociedade Brasileira de Mastologia mandou até um e-mail para todos os mastologistas, né? Orientando que, na verdade, a questão é que foi um aumento geral do câncer. E dentro desse geral,
tem as pacientes jovens, né? Porque ficou a ideia de que tinha aumentado só nas jovens, Sim. né? E na verdade não é, é um geral. A gente não sabe qual o fator que está trazendo o câncer de mama mais cedo para as mulheres, né? Talvez possa ter a ver com a questão de alimentação. Nós hoje estamos expostos muito ao uso de hormônios, né? Indiretamente, né? Por exemplo, se injeta hormônio numa carne para que o gado ganhe peso, né? O frango para conservar, né? E indiretamente nós estamos comendo esses hormônios, né? Quer dizer, de certa forma, esse hormônio está atuando no nosso organismo e pode auxiliar no desenvolvimento do câncer, né? Talvez seja um fator aí. Sim, doutora, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas agora no próximo bloco a gente segue falando sobre o câncer de mama. Então continue com a gente, o Saúde em Prática volta já. Estamos de volta com o Saúde em Prática, hoje falando sobre o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo, o câncer de mama. Aqui conosco está o médico mastologista William Dávila Delgado. Doutor, continuando aqui o nosso assunto, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, como é feito o tratamento do câncer de mama? O tratamento do câncer de mama, na verdade, ele é multidisciplinar, né? Envolve tanto a questão medicamentosa, que é a quimioterapia, por exemplo, a hormonioterapia, né? A radioterapia, que é um tratamento local, e a cirurgia. E além de tudo isso, tem a questão também psicológica, o abalo emocional, o apoio ali para toda a família, né? Que proporcionar uma estrutura um pouco melhor aí para o enfrentamento da doença, né? Mas inicialmente, quando se faz o diagnóstico do câncer de mama, a primeira ideia é a questão de cirurgia, tá? Então, a cirurgia vem para aqueles casos onde o tumor não é muito grande, tá? E esse não é muito grande, ele é relativo à questão também do tamanho da mama. Porque, de repente, você tem um tumor pequeno, por exemplo, 1 centímetro, mas uma mama extremamente pequena, ele é grande para aquela mama, né? E, às vezes, um tumor ali de 4 centímetros para uma mama muito grande, ele é pequeno, né? Então, para os tumores pequenos, geralmente em torno até de 2 centímetros, você pode recorrer à cirurgia primeiro, tá? Se faz a cirurgia e dentro da cirurgia a gente tem algumas modalidades, né? Retirar, por exemplo, a mama toda, que é a mastectomia, ou uma parte da mama, que é o quadrante da mama. Isso depende do tamanho do tumor, tamanho da mama e do grau de agressividade do tumor, tá? Para a opção, né? Aí se faz a cirurgia, terminando a recuperação da paciente, vai para a quimioterapia, tá? Em regra geral, os tumores acima de 1 centímetro, né, todos vão fazer quimioterapia. Abaixo disso vai depender do grau da doença, idade da paciente, os fatores prognósticos aí da doença, tá? E aí se faz a quimioterapia, que é feita uma sessão a cada 21 dias, tá? Em torno de 6 a 8 sessões. Então o tratamento todo vai demorar de 6 a 7 meses e meio, mais ou menos, tá? E terminando a quimioterapia, vem a radioterapia, que é uma complementação local. A químio tem o objetivo de matar alguma célula tumoral que possa estar circulante, tá? E a rádio, como ela é local, ela tem o objetivo de matar alguma célula que possa ter ficado no leito tumoral, tá? Agora, doutora, acho que o maior medo mesmo é a perda da mama, né? Então, assim, descoberto no comecinho, o câncer de mama, é possível preservar a mama ou não necessariamente? Depende do tamanho do nódulo e do tamanho da mama. Às vezes você detecta um nódulo pequeno ali, que foi inicial a detecção, mas a mama é muito pequena. Então o risco oncológico de manter a mama é maior. Então nesses casos a gente propõe a mastectomia, né, que é a retirada da mama, mas com uma reconstrução. Principalmente pacientes mais jovens, né? A gente sabe que a mama, além de ter uma questão estética, porque ela é um órgão externo, né? Ela é um símbolo da feminilidade, né? Então tem toda uma questão em volta, a questão da sexualidade também, né? A mulher que é casada, às vezes ela acaba tendo vergonha do companheiro ou dela mesmo, né? A gente também tem que ter uma sensibilidade de perceber o que está se passando no interior daquela pessoa, né? Além de todo o medo, a insegurança do tratamento, né?
tem várias questões ali envolvidas. É isso que eu ia conversar, porque realmente é um abalo psicológico muito grande, né? A doença em si já traz essas preocupações, perder a mama mais ainda, né? Exatamente. Esse acompanhamento psicológico, essa questão emocional, ela costuma ser pensada também durante o tratamento, doutor? A gente tenta, o médico, né, tenta dar um apoio, tá? E a gente tenta encaminhar os pacientes também para os psicólogos, né? Sim. Inicialmente, ali parece que tem uma resistência do paciente, né? Até porque ele está muito abalado, ele não quer mexer muito, né? Mas a gente insiste, fala, tal, mas alguns não querem. Sim. Dentro do grupo Amigas do Peito, né, tem uma psicóloga voluntária, que é a Luciana Bien, né? Faz um trabalho maravilhoso com as mulheres nesse sentido, né? Ela idealizou um grupo, né, onde você trabalha a mulher e a família junto, né, em algumas sessões, e isso tem dado um apoio muito bom. Inclusive foi a tese de doutorado dela na Unesp e tal, o trabalho com o grupo das Amigas do Peito. Que interessante. Bom, agora nós vamos conhecer a Márcia e a Clara. Elas superaram a doença e hoje são voluntárias nesse projeto que o doutor acabou de falar, o Amigas do Peito, um grupo de apoio às mulheres que enfrentam o câncer de mama. Vamos ver. Eu descobri bem no começo, a minha cirurgia, minha mama foi preservada, a cirurgia foi pequena, mas mesmo assim eu fiz a quimioterapia, que é um processo difícil, né, um tratamento longo, e radioterapia também. E minha vida voltou numa outra qualidade, a gente muda muito os valores, a qualidade de vida, fica mais preocupado com a parte de saúde, de fazer exercícios. Desde o dia que eu soube da notícia, eu tive assistência de uma pessoa do Grupo Amigos do Peito, de conversar, de colocar que ela já tinha passado por tudo isso, né, as fases que eu ia passar. Eu fiquei muito preparada em conversar com uma pessoa que já tinha tido a doença, né? E por conta disso eu também comecei a fazer a mesma coisa no Grupo Amigas do Peito, né? A conversar com outras mulheres e orientar. Acho que hoje eu tenho uma vida muito melhor do que antes que eu tive o câncer. Eu tinha 39 anos, né, e me considerava uma pessoa muito saudável, porque eu nunca fumei, eu fazia exercícios e tudo mais. Então foi um susto muito grande, foi uma coisa que eu realmente não esperava. E o que foi mais difícil, na verdade, foi eu aceitar que estava doente. Então foi uma questão de se acostumar com o fato que você não é mais uma pessoa saudável, que você tem agora que tratar uma doença grave. O apoio da família e dos amigos também é muito importante, porque você se sente amada e você acha, não, realmente as pessoas, essa energia positiva que as pessoas passam para você quando elas te ligam e falam assim, olha, eu estou torcendo por você, você vai ficar bem, isso é fundamental. Hoje em dia eu estou terminando meu tratamento, né? Foi um tratamento hormonal que dura até 5 anos e eu estou terminando, graças a Deus. Eu me sinto muito bem, eu tenho minha disposição até melhor do que antes da doença, eu diria. Eu, como voluntária, né, do Grupo Amigas do Peito, para mim é muito importante hoje mostrar para as pessoas que não se deve ter mais medo de falar sobre o câncer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O grupo de apoio em si é uma troca de experiências. Isso é muito interessante, porque você, ao mesmo tempo que você aprende, que você tira suas dúvidas no grupo, você vê o exemplo das outras mulheres. Então, as outras mulheres que já passaram pelo problema, você fala, poxa, ela está tão bem, olha como ela está bonita, está ativa e tudo mais. Então, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, isso é muito importante. Um belo exemplo de superação, né, doutor? Exatamente. São pacientes que eu conheço particularmente, né? Foram tratadas, né, cuidadas por você, né? E a questão do enfrentamento delas é que foi importante, né, para que você tenha um sucesso no tratamento, né? Sim. Agora, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. A cirurgia de reconstrução das mamas, ela pode ser feita após quanto tempo depois do tratamento do câncer? Então, nós temos duas situações também, né? Pode ser feita uma reconstrução imediata no mesmo dia da cirurgia, né? O cirurgião mastologista retira a mama e o plástico em seguida entra e já faz a reconstrução, tá? Esse tipo de cirurgia é reservada para aqueles tumores pequenos, né?
que você tem uma boa área de ação ali de retalhos tal para o cirurgião plástico, né? E a cirurgia tardia é feita normalmente 2 anos depois da retirada da mama, tá? Por que 2 anos? Porque você faz o tratamento completo, que olha, cirurgia mais ou menos 30 dias até recuperar. Quimioterapia por volta de 7 meses mais ou menos e mais uns 2 meses de radioterapia, tá? Depois você tem que ter um período onde essa pele volte ao normal, porque os efeitos da radioterapia causam uma vascularização diferente na pele, né? Se você mexe logo em seguida, o risco é maior de abrir tudo, tá? Então, se espera um período maior e aí faz a reconstrução, por volta de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Ok. Agora, para os pacientes em estágios avançados da doença, não só a própria paciente sofre, né? Toda a família sofre junto. Agora, a abordagem dos cuidados paliativos pode ajudar a família, a paciente nesses casos? Sim, isso é super importante. Eu acho que o mais importante é, primeiro, a questão de se conversar com a família, né? Eu falo que existe meio que um pacto entre o médico e a paciente, né? Que a paciente sabe o que ela tem e qual vai ser a evolução nesse estágio, né? Sim. E ela não pergunta muito para o médico e o médico também não precisa falar para ela, porque ele sabe que ela sabe, né? Então é uma coisa meio assim. Agora a família não, a família precisa saber, né? Quais são os passos, o que vai acontecer e tal, porque às vezes você tem casos que você pode acompanhar, por exemplo, a paciente em casa, né? Mas a família tem que estar segura que ela não está deixando de oferecer nada, que é, por exemplo, uma estrutura hospitalar, né? Às vezes o convívio ali em casa, com a família, tal, para o paciente é mais benéfico, né? Mas a família tem que estar segura que você não está deixando de dar nada para o paciente, né? Sim, pede bastante sensibilidade, Exatamente. né, esse momento. Bom, doutora, Saúde em Prática vai dar uma rápida pausa e no próximo bloco a gente continua falando sobre o câncer de mama. E você confere também o 3º episódio do quadro Bebê à Vista. Não perca! Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o médico mastologista William Dávila Delgado, nos esclarecendo sobre o câncer de mama. Mas antes de prosseguir com este tema, você confere os anseios, medos e relatos de uma mãe em sua primeira gravidez. E hoje o assunto é a importância dos exercícios físicos durante a gravidez. Bebê à Vista está no ar. A realização de atividade física durante a gestação, ela traz muito benefício para a mulher, tanto no sentido de saúde, quanto no sentido de bem-estar físico. Durante a gestação, algumas musculaturas são exigidas, tem mudança do eixo gravitacional, e se ela fortalece essa musculatura durante a gestação, o aparecimento de dores se torna mais sutil, mais leve. Antes de engravidar, eu estava numa atividade física muito intensa, então eu fazia Kung Fu, eu estava correndo todos os dias. Aí quando eu descobri que estava grávida, eu dei uma parada nas primeiras semanas, porque dizem que não pode. Até eu conseguir marcar médico, fazer o primeiro ultrassom, foram uns 2 meses. Aí na primeira consulta, minha médica já liberou para exercícios mais leves. Mulheres que nunca fizeram atividade física e querem iniciar na gestação, a gente pede para esperar as primeiras 12 semanas de gestação e que depois faça isso de uma maneira gradual e acompanhada, com um profissional que esteja apto a acompanhar essa mulher durante a gestação. Se ela inicia uma atividade física logo após as 12 semanas de gestação, e ela já vai fortalecendo a musculatura, já vai melhorando o seu condicionamento físico, ela vai ter muito mais bem-estar na fase final da gestação, que é onde tem o impacto do peso, é onde tem já o desconforto de falta de ar, de achar uma posição adequada, dos inchaços. Então tudo isso será suavizado. Além disso, ela prepara o organismo para que esteja mais apto para o momento do parto, independente da via de parto. Então, todo mundo fala que grávida tem muita dor nas costas. Eu não tenho, e eu até acho que o Pilates ajudou muito.
porque eu fiz um fortalecimento antes, eu fiz 1 ano e meio de pilates, então eu não tenho. Falta de ar eu tenho um pouco depois que eu como. E as atividades mais adequadas para a gestação, principalmente a hidroginástica, que trabalha de uma maneira gradual o fortalecimento dessa musculatura com o impacto da água, que diminui traumatismos, o impacto em relação às articulações, yoga com profissionais que estejam preparados para trabalhar com gestantes, pilates e atividades físicas simples, como caminhadas, alongamentos. Se você escolher uma academia ou um profissional para desenvolver essas atividades, é muito importante que seja direcionado à gestante, porque isso vai trazer uma mudança no tipo de atividade que vai ser realizado, no número de repetições e qual o objetivo a ser desenvolvido com a atividade física. Eu faço os exercícios e eu vou trabalhar com outra disposição. E eu acredito que na gravidez, principalmente, isso tem me ajudado muito. A atividade física, além de proporcionar essa parte fisiológica para o organismo físico, quando ela permite que a mulher também passa por um processo de controle emocional, ela se torna completa. Os benefícios que vai trazer para a grávida em si é a parte de circulação, que ela vai ajudar muito pelos exercícios que são trabalhados. A prática em si vai trazendo outros benefícios em relação a ficar mais calma, a poder alongar. Então, algumas dores que a gestante vai sentir normalmente durante esse período, com o Tai Chi a gente consegue amenizar feita a prática regularmente. O Tai Chi, ele me acalma, ele melhora a coordenação, respiração, e cada posição do Tai Chi tem uma influência assim, de energia mesmo no corpo. Os chineses acreditam. Então, além dele ser uma atividade física, que também tem o fortalecimento muscular e trabalha a coordenação, tem toda essa parte de energia e de me acalmar mesmo. Normalmente assim, a Tati inicia as atividades físicas e eu passo a acompanhá-la. Eu acho que essa parceria treinar em dupla sempre ajuda, então um estimula o outro. Quando dava preguiça, um acorda o outro, puxa e fica tudo melhor, fica tudo mais fácil. A atividade física, às vezes, as pessoas vão buscar por questão estética. Eu sempre falo para o João que eu acho que é saúde. Então você dorme melhor, você movimenta seu corpo, então eu acho que faz bem para o corpo e para a mente. O mais difícil é começar. Depois o seu corpo se acostuma, né? Seu corpo sente essa necessidade, eu acho imprescindível, melhora tudo, né? Todo mundo fala, você não tá cansada? A barriga não tá pesando? E eu tô com 30 semanas e não tô sentindo isso, tá super calor, eu não tenho ficado inchada. Então eu acho que tudo isso a atividade física favorece muito. Bom, na semana que vem você confere a importância de uma alimentação regrada, em especial na gravidez. E agora, voltando para o tema de hoje, Dr. William, para ficar bem claro, já que estamos aí no último bloco do nosso programa, quais as formas de prevenção do câncer de mama? A gente comentou que o autoexame é importante, mas não é o fundamental, mas os exames clínicos, a mamografia, de quanto em quanto tempo as mulheres devem procurar o seu médico? Olha, o recomendado é que se faça mamografia anual e naqueles casos da paciente jovem, que é a mama densa, você associa o ultrassom ou não, tá? Nas mulheres acima de 50 anos, né, como a mama é mais fácil de ver, você pode fazer até a cada 2 anos, tá? Na prática clínica, a gente orienta acima de 40 anos anualmente. Tá, antes disso, tem algum período também que deve se procurar um médico? Antes disso, se tiver queixa, né? Então, a dor na mama, né? Ou a presença de algum nódulo, aí se faz o exame antes. Agora, naqueles casos onde a mulher tem antecedente familiar, você começa a prevenção 10 anos antes da idade do familiar. Dr. William, você fundou em 2003, junto com algumas pacientes, o grupo Amigas do Peito, que a gente até viu alguns depoimentos, né, no bloco anterior, aqui na nossa reportagem. Agora, como é o trabalho desenvolvido por este grupo?
Olha, o grupo Amigas do Peito, o objetivo dele é dar apoio a essas mulheres que estão passando pela doença, né? Então, o que acontece? Às vezes uma mulher está passando pela doença, tem alguns sintomas da quimioterapia, ou surgiu uma dor em alguma região do corpo, ela liga para outra, né? E a outra, como já passou por aquilo, fala, fica tranquila, isso é assim, tal, tudo está tudo bem, né? Esse grupo também tem alguns trabalhos voluntários, por exemplo, de uma cabeleireira que corta o cabelo daquelas que vão passar por quimioterapia, né? E dá apoio. Advogados voluntários, né? Para questões trabalhistas, por exemplo, né? Ou a questão de sacar fundo de garantia, comprar um carro com desconto, por exemplo, né? Então ele mantém alguns outros serviços paralelos aí, né? E nas reuniões do grupo, pouco se fala sobre a questão do câncer em si, né? O que elas querem mais é saber coisas que elas podem fazer. Então, a gente traz orientação nutricional, né? Fisioterapia, dermatologia, né? Outras áreas, odonto, para falar para elas algumas coisas que estão associadas aí com doenças ou não e o que elas podem fazer, já que elas não podem usar hormônio, por exemplo. Né? Vou aproveitar então e parabenizar todas as meninas aí do grupo que participam desse projeto tão bonito, né? Vou agradecer aqui mais uma vez a sua presença em nosso programa, Dr. William, foi super importante, um assunto super interessante que eu acho que cada vez mais a gente precisa divulgar para que a gente consiga mais prevenção, né, doutor? É só falando, né, da doença que a gente vai conseguir alertar para que a gente tenha menos consequências no futuro, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, eu que agradeço, viu? Juliana. Bom, lembrando vocês de casa que você pode conferir esse e todos os outros programas já exibidos na hora que quiserem em nosso site. E a gente se encontra na semana que vem no próximo Saúde em Prática. Até lá!